Lucas 12:20. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Baseado neste versículo, eu quero vos falar sobre algo que nos surpreende. Quando se fala de surpresa, quando fala de algo que nos surpreende, é algo que não estava no script, não estava no projeto, não estava na programação, não estava no curso da vida. Quando se fala em algo que é surpreendido, nós somos surpreendidos por homenagens, nós somos surpreendidos por música, nós somos surpreendidos até por um acidente. Obrigatoriamente, eu quero vos falar nesta noite de surpreendido pela morte. Pastor, que tema de mensagem mais desconexo. Pois bem, o que me chamou a atenção, eu lendo alguma coisa hoje à tarde, me chamou a atenção, porque os fatos passam e a gente termina esquecendo de algumas coisas. No dia 26 de junho de 2003, obrigatoriamente há quase 9 anos, todo mundo foi surpreendido por algo que não estava no script. Quartas de finais, obrigatoriamente estava para decidir quem ia para a final da Copa dos Campeões. 2 times estavam em campo, 11 de cada lado. Estava a Seleção Nacional de Camarões e estava a Colômbia. 2 times que estavam disputando uma vaga para disputar a final com a França. Há 9 anos atrás, de todos os jogadores, o que chamava a atenção era um jovem de apenas 28 anos. Ele que começara a sua carreira 10 anos atrás, 1993, foi quando ele iniciou a sua carreira, se destacou e o seu primeiro compromisso profissional foi aos 18 anos. Muitos times começaram a olhar para ele, ele tinha qualidades como jogador, qualidades como atacante, qualidades até como pessoa. Muitos times fizeram ofertas e começou agora, no câmbio do futebol, as ofertas aumentarem. Chegou o seu passe a ser ventilado em 4 milhões, depois 6, depois 10. Os times estavam disputando. 18 anos, começou os melhores times, principalmente os times de ponta da França e outros mais, se interessaram pelo seu passe. Obrigatoriamente o seu nome explodiu. Ele tinha muitos projetos. Veio logo a Copa do Mundo. Ele participou pelo menos em 2 Copas, em 94 e 2002, pela Seleção de Camarões. Embora a Seleção de Camarões não venceu, não chegou nem às quartas de finais, mas ele em si se destacava pelo seu preparo físico, se destacava pela sua saúde, se destacava por ser o cara daquele momento. Uma seleção que talvez não tinha tantas qualidades, mas ele em si chamava a atenção. Em 98 ele não participou, ele quebrou a perna lá logo nas eliminatórias, mas até então a sua fama estava correndo o mundo. Quando Marc-Vivien Foé, esse é o nome dele, obrigatoriamente foi convocado para participar da seleção 2002, se despontou, e aí sim todos ficaram, e aí veio outras Copas, ele começou a ganhar, e nessa Supercopa, ou na Copa dos Campeões em 2003, exatamente dia 26 de junho, há quase 9 anos atrás, ele se preparou para aquele jogo, eram as quartas de final. No projeto dele estava: vou sair com o meu time para comemorar, porque nós já estamos na final. A preleção dele foi bem clara.
quando ele chamou seus companheiros como líder e capitão, ele disse bem claro: nós vamos comer até grama, nós podemos até morrer no gramado, mas nós estaremos nas finais desta Copa. O projeto dele era esse. A família toda estava convocada, estava no estádio. Uma multidão que participava, que havia naquele estádio, vibrava por dois times que estavam disputando as quartas de finais: Colômbia do lado e a seleção nacional de Camarões. Aos 9 minutos do primeiro tempo, ele faz um belíssimo gol. Era obrigatoriamente o auge, 28 anos. Estava agora, mais uma vez de maneira eufórica, estava garantindo a semifinal. Ele estava agora para confrontar a França. Primeiro tempo acabou, o juiz apitou, foram para o vestiário, era a comemoração. Vamos segurar o segundo tempo porque nós estamos nas semifinais. E agora nós vamos para a final. A França é o nosso novo páreo. Mas ele foi para o segundo tempo sem uma garantia, sabe de quê, irmãos? Daquilo que Jesus falou nesse texto da grande parábola, quando o homem fez projeto e disse: ah, como eu tenho bens, ah, como eu tenho cereais, ah, como eu tenho tudo em fartura, derribarei os meus celeiros, farei novos celeiros, vou recolher, e agora eu posso dizer: alma, come, descansa, regala-te. E aí veio aquela voz sonora a dizer ao seu coração, e chamou, sabe de quê? Louco. Esta noite pedirão a tua alma, esta noite a morte vai bater na tua porta. Aquele homem, Marc Vivien Fouet, aos 28 minutos cravados do segundo tempo, sem tocar em ninguém, no meio do campo, sem tocar nenhum dos seus companheiros, sem tocar nenhum dos seus adversários, caiu do nada. Caiu do nada. Todo o estádio agora estava perplexo. O que aconteceu? Um homem a nível de seleção, um homem preparado para o esporte, um homem que tinha acompanhamento de primeira linha, um homem que o seu passe era astronômico da época, mas ele caiu. Os companheiros pediram por socorro. Estava apenas apontando para aquele corpo que, caído à grama, ao gramado, revirava os olhos e pedia que os médicos e paramédicos que estavam ali tentaram por 45 minutos reanimar, levaram, chegaram até levar ao hospital. Mas quando saiu do estádio, a palavra era bem clara: ele foi surpreendido pela morte. Talvez seja no dia de hoje relembrado um fato que marcou a história e que muita gente lembra. E se você assistir as transmissões, sempre é lembrado: há 9 anos atrás morreu o atacante dos Camarões aos 28 minutos do segundo tempo, onde obrigatoriamente jamais passou na cabeça dele, jamais ele projetou, jamais ele imaginou, porque quando ele convidou a esposa, quando ele conseguiu a entrada VIP para a sua família, onde estava o seu pai, onde estava a sua mãe, onde estava a sua sogra, onde estavam os seus filhos, pelo menos 2, e onde estava a esposa assistindo de camarote, jamais imaginava que o atacante daquela seleção, alguém que estava vibrando e que tinha muitos projetos a sair dali, porque o seu passe ia supervalorizar, era final ou semifinal da Copa dos Campeões. Mas ele foi surpreendido pela morte. Por isso que o texto, quando Jesus coloca a parábola do rico insensato, está dizendo: vocês que pensam em riquezas, e aí agora eu digo para a igreja, a maior riqueza, meu amado irmão, é isso que aconteceu nessa noite. Sabe o que é? Palavras de carinho. Isso não tem preço. Quando eu vejo a sinceridade e o carinho dos irmãos, isso nos motiva. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos e
Vivemos vidas que têm sido cuidadas e que vão ser cuidadas, e o Senhor tem nos dado graça para isso. Quando aquele homem que pensou apenas nos bens materiais, as pessoas podem até pensar e dizer: não dependemos disso. Não, nós não dependemos. Sabe por quê? Porque o carinho, uma palavra, uma homenagem ou algo parecido não tem preço, não tem como pagar. Surpreendido pela morte. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite: se nós também fôssemos surpreendidos nesta noite por aquele fator morte, embora tenhamos muito projeto para amanhã ou depois ou essa semana, eu quero dizer para você, mesmo que bata em nossa porta, nós dizemos como o apóstolo São Paulo que o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Sabe por quê? Porque a morte hoje não nos intimida, a morte hoje não nos causa espanto, a morte jamais vai nos surpreender. Sabe por quê? Porque aquele que venceu a morte está conosco. Ele sim, ele é o poderio, ele venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Por isso que nós vamos dizer: livre estou, pela graça de Deus, livre estou. Para aqueles que não têm Cristo, têm medo da morte. Para aqueles que não têm esperança, têm medo da morte. Para aqueles que vivem afastados de Deus, têm medo da morte. Mas para nós, irmãos, nós não temos medo da morte, e a morte jamais vai nos surpreender. Sabe por quê? Porque nós temos vida, e a vida que está em Cristo. Quando o texto que foi colocado diz bem claro: aquele homem, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não se consiste em abundância dos seus bens que ele possui. Qual o valor de um homem? Qual o valor de um homem? Qual o valor de uma pessoa? Uns estudantes de medicina nos Estados Unidos uma vez precisou de um cadáver. Os Estados Unidos, irmãos, sabem que tudo é privatizado, pouquinhas coisas do governo. E esse estudante precisava de um cadáver, foi até o IML. Chegando lá, disse: olha, a gente aqui não doa cadáver, a gente vende. Sim, e para vender, como é que faz? A gente tem que estabelecer pelo menos um preço mínimo. Sabe qual foi o valor que deram um cadáver de indigente para ser utilizado e manipulado no laboratório? $1. Saiu a nota fiscal como $1. Qual o valor de uma pessoa? Alguns já chegaram a dizer que jamais 1 milhão faria ele mudar de ideia, mas 1.200.000 começaria a pensar na situação. E diz que muitas vezes homens são subordinados por pouca coisa, outros por uma coisa a mais. Mas qual o valor de uma pessoa? O que eu posso dizer é que o valor da sua vida é inestimável. Sabe por quê? Porque Cristo, quando pagou a grande dívida, alguém que cobrava e diz: não, ele é meu, ele é propriedade minha. Mas a Bíblia diz que a cédula que era contrária a nós, ele pegou e cravou na cruz, mostrando de maneira clara que você tem valor, que você é algo especial, que Deus tem um carinho muito grande com você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E Ele estabeleceu por você, quando diz: vocês não foram comprados nem por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Surpreendido pela morte, nós jamais seremos. Sabe por quê? Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Que fique esta reflexão para nós como crentes. E você que nesta noite, porventura, esteja nos acompanhando na internet ou acompanhando este culto, que ainda não fez esta decisão ao lado de Cristo, você também pode ser surpreendido pela morte. Tem duas situações. Para aqueles que são surpreendidos porventura pela morte, tendo Cristo, não tem dificuldade nenhuma. Mas para você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador pessoal, sendo surpreendido pela morte, a morte eterna é terrível. Nesta vida a pessoa pode até viver sem Cristo, mas na outra vida, viver sem Cristo é algo terrível. Por isso que o convite que eu lhe faço nesta noite é fazer a sua decisão ao lado de Cristo, aceitando a Ele como Salvador pessoal da sua alma, entregando a sua vida completamente a Ele e convidando ao Senhor a dizer: vem, habita na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito à vida eterna. O convite que eu faço para você é este. Se você quiser,
a oportunidade é agora. Não deixe para amanhã. Aquele homem, aos 28 anos de idade, por coincidência, aos 28 minutos do segundo tempo, nunca imaginou que morreria de um ataque cardíaco fulminante, mas morreu. O mais interessante é que ele morreu sem se preparar para não ser surpreendido pela morte. Se preparou nos treinos para ser um bom jogador, se preparou nas concentrações para se apresentar da melhor maneira possível, mas não se preparou para se encontrar com Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração.